Vocês me perguntam muito isso e eu vou contar hoje para vocês como criar um filho bilíngue. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. Eu sou jornalista, sou pós-graduada em comunicação e política e sou bibliófila, assim, completamente envolvida em meio à literatura, à biblioterapia, que eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre o que é. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma questão que vocês me perguntam muito, como é criar o Arthur, né, no bilinguismo. Para quem não sabe ainda, eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer 8 agora, nos próximos meses, e ele é completamente bilíngue, né? Então, a gente mora na Inglaterra, o que facilita, mas isso começou antes da gente se mudar para a Inglaterra, e eu vou contar para vocês essa história. Bom, se você é novo aqui no canal, muito prazer! Você está no lugar certo, caso você goste aí desse tipo de conteúdo, dos conteúdos que eu falei, né? Eu falo muito sobre literatura, falo um pouquinho sobre a minha vida aqui na Inglaterra, falo sobre a leitura crítica, a escrita criativa, levo vocês a alguns lugares aí por onde eu vou aqui na Inglaterra ou em outros países também. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e deixa o seu curtir, que isso é muito, muito importante, tá? Comenta aqui embaixo, caso você se interesse por esses assuntos, para eu poder fazer mais vídeos sobre isso. E aí a gente vai conversando pelos comentários também. Bom, então vamos lá que eu vou contar para vocês um pouquinho a nossa trajetória e como que o bilinguismo se deu para o Arthur, né? Nós, na verdade, quando o Arthur nasceu, a gente morava no Brasil. E ele sempre foi um bebê que se interessou muito por figuras, por letras, né? Então, assim, ele não sabia nem falar ainda. Ele já conseguia identificar as letras nas camisas, e aí falava as letras, as formas, né? Era uma coisa assim impressionante. Enquanto a gente tinha que contar os lados para falar qual era determinada figura, ele já vinha e falava qual que era, isso com 1 ano. Então, assim, antes mesmo de saber falar, fazer frases, ele falava essas coisas. Então, isso impressionava muito a gente. E a gente colocou ele numa escola que tem uma metodologia bilíngue. Na verdade, quando ele entrou na escola, até, se não me engano, até os 8 anos de idade, essa escola é 100% em inglês. Vou falar o nome da escola, é a Maple Bear. Ela é uma escola bilíngue de ensino canadense, na cidade de onde eu venho. Que eu sou de Belo Horizonte, morava em Nova Lima, tinha uma franquia dessa escola em Nova Lima, e aí ele era bem pertinho da nossa casa, e aí ele passou a frequentar essa escola a partir de 1 ano e 4 meses. E na nossa casa, desde que ele nasceu, a gente sempre conversou com ele nas 2 línguas, tanto em português quanto em inglês. Então ele foi aprendendo a falar as 2 línguas ao mesmo tempo. Não era assim 100% em inglês, era metade, metade, assim, a gente falava tanto em português e a gente também falava em inglês com ele. E ele tinha a escola, né, a partir de 1 ano e 4 meses, ele tinha a escola para falar integralmente em inglês com ele também. Então, assim, com 1 ano e 5 meses, mais ou menos, ele já falava o alfabeto todo em português e inglês. Com 1 ano e pouquinho mesmo, assim, ele já falava as cores, as formas, tudo em português e inglês. Super bonitinho, assim. Se eu tiver o vídeo fácil, eu ponho aí para vocês verem um pouquinho. Watermelon. Pineapple. Pineapple? Você está partindo pineapple? Yes. E esse? Strawberries. Strawberries. Very good. C. E. D. E. E. F. F. C. G. H. H. I. I. J. J. G. K. N. L. N. Como é que você chama? Arthur. Muito bem. E eu quem sou? Papai. Muito bem. E quantos anos você tem? 1. Muito bem.
Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Então a gente sempre conversou com ele nas duas línguas. Isso foi muito natural para ele. Quando ele aprendeu a falar, ele já aprendeu a falar as duas línguas. E aí, aos 3 anos e meio, a gente veio para a Inglaterra. E aí, a adaptação dele em relação ao inglês foi, assim, maravilhosa, assim. Inclusive, eu me lembro na escola, logo que ele entrou no primeiro mês, isso em 2019 ainda, no primeiro mês da escola, a professora falou comigo, assim, muito impressionada com o vocabulário dele em inglês. Porque, por exemplo, enquanto as crianças falavam que o leão era amarelo, o Arthur falava que o leão era dourado. Então, assim, ele tinha um vocabulário muito amplo, até para as crianças britânicas da idade dele, sabe? E isso é em razão da gente ter, desde o início, desde lá que ele nasceu, apresentado também a língua inglesa para ele. Tanto nos livros também. A gente tinha livro em português e inglês para ele ter acesso também. Bom, e aí aqui foi super natural, ele já se integrou completamente ao país, à cultura, à língua, ele não tem nenhuma dificuldade em relação, nunca teve dificuldade mesmo em relação à língua. Lê livros em inglês. Agora, a nossa maior dificuldade, que não chega a ser uma dificuldade ainda, né? Espero que não seja uma grande dificuldade, é manter o português, porque como ele fica a maior parte do dia dele na escola, é a maior parte do dia dele em inglês. E quando ele está aqui em casa querendo brincar, ele quer brincar em inglês. Então, dentro de casa, a gente faz um esforço enorme para que seja português, para ele continuar seguindo, né, o bilinguismo, para ele ter a língua mãe dele, que vai ser, eu não sei, eu realmente não sei se vai ser o inglês ou o português, mas assim, eu quero que o português continue, então a gente faz um esforço enorme aqui em casa para aqui dentro a gente conversar em português. Ele continua falando em português, mas a gente vê, às vezes, assim, como que ele vai falar na cabecinha dele, ele tá traduzindo do inglês para o português. Então as frases ficam engraçadas em português, mas ficam corretas, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando ele quer dizer assim, você conhece o fulano? Aí ele fala assim, você sabe o fulano? É porque aqui a gente usa o verbo, né? Know, né? Quando ele vai falar a idade dele, por exemplo, às vezes ele fala assim, eu sou 7. Então, assim, porque ele traduz do inglês para o português, que o inglês a gente fala, né? No caso dele, ele falaria, I'm 7 years old. Então, aí ele tenta traduzir algumas coisas, ele traduz para o português. Mas o que a gente tem que fazer aqui com mais afinco até, eu acho, é continuar mesmo estimulando o português, porque o inglês ele tem. O inglês ele não vai perder morando aqui na Inglaterra, convivendo na escola, convivendo com os coleguinhas, ele não vai ter dificuldade. A gente tem que tentar inserir cada vez mais o português na vida dele. A gente vai para o Brasil sempre, uma vez por ano, né? Ele tem livros, ele tem bastante livro em inglês, mas ele tem bastante livro em português, e eu também sempre compro. Toda vez que eu vou para o Brasil, eu trago assim malas e malas de livro para mim e para ele. Para mim, que eu digo assim, para mim, para o meu marido e para ele, né? E para o Arthur. Então, o português sempre está na vida dele também. A gente tem que, de alguma forma, colocar e persistir. Um fator importante, assim, para aquelas famílias, né, que vivem fora do país é manter, obviamente, o português dentro de casa e a leitura em português também. O Arthur também aprendeu a ler muito cedo, ele aprendeu com 4 anos aqui, em pleno lockdown aqui na Inglaterra. Ele aprendeu a ler em inglês e depois a gente foi introduzindo o português e para ele lê as duas línguas. O inglês ele lê até um pouco melhor, mas o português ele também lê direitinho. Então, assim, a gente tem que continuar apresentando a língua portuguesa para ele o tempo todo, das mais diversas formas, né? Nas mais diversas mídias. E aqui a gente faz muito isso no livro, para que mantenha aí a língua mãe sempre ativa, né? Então, só resumindo o que eu falei aqui,
Hoje é muito mais fácil para a gente em relação ao inglês, porque a gente está morando aqui na Inglaterra já há 5 anos, a gente já está completamente imerso nessa cultura e nessa língua. Mas a gente introduziu o inglês antes para o Arthur, a gente introduziu aí no Brasil. Eu sei que é muito difícil, né? Nem todo mundo pode ter o acesso, por exemplo, pode não, né? Consegue ter o acesso à escola bilíngue aí no Brasil, porque é muito mais cara. Mas o que a gente pode fazer é tentar inserir isso no dia a dia da criança. Se não for na escola, o Arthur teve isso, né? Teve a possibilidade de ter a escola bilíngue aos 1 ano e 4 meses, eu acho que ele foi para essa escola. Mas eu acho que essa escola é a partir de 1 ano e 6 meses, mas aí a gente conversou muito com eles lá, e aí eles permitiram que o Arthur fizeram até uma... Não é um teste, né? A criança precisa ter alguma autonomia mínima para poder entrar na escola, e ele já tinha essa autonomia e entrou com 1 ano e 4 meses. Mas óbvio que isso é uma minoria no Brasil que tem a possibilidade de frequentar uma escola bilíngue. Se não é o caso, você pode, na verdade, inserir o inglês no dia a dia da criança, né? Eu vou deixar na tela os nomes de alguns canais no YouTube. Tá, gente, tela é algo que é meio que irremediável, né? A gente tem que controlar, sim, o uso e tem que avaliar negócio de idade também, obviamente, tá, gente? Vocês avaliem aí. Tem que controlar o uso e tem que controlar também o conteúdo, mas elas estão aí na geração deles, então assim, não tem muito como fugir. Tem alguns vídeos, alguns canais que eu vou deixar aqui, que eu me lembro de nome. Tem o Blip, que o Arthur adorava. Tem o Stephen Maggie, que é um professor de inglês. Então, o canal dele é super divertido. Ele ensina, mas ele não mostra que ele está ensinando, né? Então, assim, a criança não sabe, não acha que ela está na escola. Ela assiste, se diverte e, na verdade, ele está ensinando inglês. Então, assim, é muito legal essa proposta. Tem um outro canal também que chama Cocomelon, que também é super divertido para as crianças e as crianças acabam aprendendo inglês. Então, o que a gente tem que colocar? Tem que colocar o inglês na rotina da criança. Principalmente se a criança está aí no Brasil, o inglês tem que fazer parte da rotina dela. E criança, gente, é esponja, ela absorve com uma velocidade, com uma facilidade. Então, assim, principalmente se os pais falam inglês, aí mais ainda os pais conseguem colocar o inglês na rotina da criança. Então, isso é super importante. A gente fez isso aí no Brasil com o Arthur. Conversamos com ele desde que ele nasceu em português e inglês, eu e o pai dele, tá? O resto da família era só em português, mas eu e o pai dele, a gente conversava com ele em inglês e português. Então, assim, tem vídeos dele pequenininho, eu vou tentar achar para trazer para vocês. Arthur, Chocobo. do you like American football? Yes. Do you like football? Yes. Do you like basketball? Yes. All right. E também o Arthur teve a escola bilíngue. E depois, quando veio para cá, aí tudo ficou muito mais simples, mais tranquilo, porque ele está completamente dentro desse universo. A gente faz aqui o oposto. Tem que colocar o português na rotina do Arthur, né? Para ele não perder a língua mãe dele e ele continuar aí falando português, que é a língua dele, né? Bom, é isso, gente. Eu queria trazer para vocês aí um pouquinho da minha experiência criando um filho bilíngue, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Eu acho legal trazer para cá, porque isso também tem total a ver com leitura. Porque para ser uma criança bilíngue, para ser uma pessoa bilíngue, a pessoa precisa ter essas habilidades. A leitura faz parte delas, né? Então, a leitura também precisa estar inserida. Você aí no Brasil que quer introduzir o inglês para a sua criança, também compre livros em inglês. Aqui na Inglaterra, o Arthur está aprendendo na escola o francês. Então, eu coloquei, como ele está iniciando o francês, eu lá na França comprei um livrinho em francês para ele. Na verdade, era um livro bilíngue, era em francês, mas ensinava em inglês o francês. Ficou claro? Então, ele conseguiria entender
por mais que ele esteja no início ainda do francês, ele iria conseguir entender porque tem o inglês ali para auxiliá-lo. Então, achei super interessante isso, sabe? Então, é assim que a gente tem que ir mostrando e apresentando para a criança. O quanto antes, melhor, mas não significa que se você não conseguiu começar cedo, que não vai dar certo. Não. Comece quando possível, né? E aí, tente sempre colocar o inglês em todas as mídias aí possíveis para a sua criança estar exposta à língua. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários para mim se vocês se interessam por vídeos assim, que eu trago mais vídeos sobre a minha vida e as minhas experiências para além da literatura, faz parte também, mas é para além de uma forma mais ampla, né, mais amplificada. Deixa aqui nos comentários para mim que eu quero saber, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo.